Em Romanos capítulo 5, versículo 1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos entender esse versículo? Para entender esse versículo, eu gosto muito de uma ilustração. Sempre quando eu vou explicar esse versículo, eu uso essa ilustração. Imagina que você esteja devendo R$ 500 numa padaria. Aí eu vou lá, converso com o dono da padaria, pago a sua conta, pago a sua dívida. E então eu pego aquela caderneta, aquela anotação com as suas contas. Eu paguei a dívida, né? O seu Manel da padaria vai me devolver a sua conta, uma vez que agora você não tem mais dívida com ele, porque eu paguei a sua dívida. Você está devendo a padaria? Não, não está devendo a padaria, porque eu paguei a sua dívida. Mas aí você vira e fala assim: ah, mas eu estou devendo você. Aí eu falo: realmente, você está me devendo. Mas só que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego a sua conta, rasgo a sua conta e falo: pronto, agora você não está me devendo mais nada. A sua dívida acabou, não é verdade? O dono da padaria, você não está mais devendo para ele. E aquela conta que você tinha comigo, eu rasguei, agora você não está devendo mais nada. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós tínhamos a culpa da condenação eterna sobre nós, por causa dos nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Deus olhava para nós como inimigos por causa do nosso pecado. Por isso que o versículo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou a culpa do nosso pecado, ele disse tetelestai, ele disse: está consumado, está paga a dívida do nosso pecado, a culpa do nosso pecado, a ira de Deus que cairia sobre nós, ela caiu sobre Jesus, e Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para pagar a culpa dos nossos pecados. Num sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. Vicário vem do latim, da palavra vicarius, que significa substituto. E expiatória porque uma culpa foi paga. Jesus pagou em nosso lugar a nossa culpa. E agora Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Paulo nos ensina que em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós não tínhamos paz com Deus por causa dos nossos pecados, mas em Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo, porque agora a culpa do nosso pecado, a dívida, foi paga por Jesus. Assim como eu paguei aquela dívida da padaria, e agora você não tem mais dívida com o dono da padaria. Assim Jesus pagou a culpa do nosso pecado, a nossa dívida com Deus, e agora nós não temos mais dívida com Deus. Mas se você rejeitar que eu paguei para você, e você fala: ô São Manel, pode devolver o dinheiro para ele que eu não quero não.
que eu não quero que ele pague minha dívida não. Aí você vai permanecer com a sua dívida. Você rejeitou o meu pagamento por você. Então, quando a pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o pagamento da sua culpa, o pagamento da sua condenação, porque Jesus pagou por nós o pecado na cruz do Calvário, sofreu a condenação por nós. Mas se você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você recebe o perdão dos seus pecados. E é isso que Deus quer, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está recebendo o perdão dos seus pecados, porque você está reconhecendo que Jesus morreu na cruz para te salvar. Agora, se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Por isso que a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo, só pela fé em Jesus é que nós temos o perdão dos nossos pecados, é que nós somos justificados. E agora Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você. Ele aceitou Jesus como Salvador, Ele recebeu o meu filho como Salvador. A culpa que nos traz a paz estava sobre Jesus. Agora eu tenho paz com Deus. Isaías diz: porque a culpa que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa paz, agora aqui diz Paulo, que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus nós temos paz com Deus, só em Jesus nós temos o perdão dos pecados, só em Jesus nós somos justificados. Justificado significa inocentado. É uma culpa que está sobre você, mas essa culpa ela é retirada. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a culpa do nosso pecado, ela é retirada de nós, porque essa culpa Jesus pagou lá na cruz do Calvário, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, meu amigo, minha amiga, é importante nós entendermos que nós precisamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo, e assim nós teremos paz com Deus. Sempre quando você ouvir falar sobre justificação, sempre quando você ouvir falar sobre que nós somos justificados diante de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 1, entenda isso, lembre da ilustração da padaria. A sua dívida foi paga por alguém naquela padaria. Você não deve mais à padaria. Você deve agora àquela pessoa. Mas aquela pessoa fala: eu perdoo a tua dívida. Você não tem mais conta, você não tem mais dívida. Porque eu tenho poder para perdoar, porque eu paguei o dono da padaria. Agora eu tenho poder para te perdoar essa dívida. Isso que Jesus fez. Jesus pagou a culpa do nosso pecado diante de Deus. Agora ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Mas para nós sermos perdoados, precisamos receber Jesus Cristo em nossas vidas como nosso único Senhor e suficiente Salvador, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.